Olá, sejam bem-vindos ao podcast Baião de 2 Bits. Esse é o episódio 24, sem trocadilhos. E eu estou aqui com o meu amigo Michael. Bem, amigos, quem sabe agora haja coração, também no clima da Copa. Pois é, cara, é Copa chegando, hein? Chegando, domingo, aí. né? Domingo, esse domingo. Eita, rapaz. Domingo começa. Eita, rapaz, aí vamos lá, né? Cara, olha, eu vou te falar, de jogadores a gente não tá ruim não, cara. Tem atacante até dizer chega, não é? Você não ficou com essa impressão? Sim, a escalação lá tem muito mais atacante do que meio campo e zagueiro, né? Pois é, tem a polêmica, né, É aquela história, a melhor defesa é o ataque. Ué, é aquela coisa, né, assim, eu fico imaginando a saída de bola, mas enfim. Eita, nós, isso vamos é lá. papo para outro podcast. Exatamente, é teste para cardíaco. Aliás, falando em emoção, essa semana a gente tem muita emoção, não tem? Temos muita emoção. Temos aí, ó, no post de segunda-feira o Andor, a gente tem também quarta-feira o Qzinho de Halloween, né? Halloween. É isso aí. E sexta a gente tem o Tenso Argentina 1985. Então, vamos lá, vamos começar essa aventura aí, né? No Beco no Baião, no momento que a gente fala sobre os posts da semana. Vamos lá? Post de segunda-feira, Andor. Meu irmão, então, é aquela história, né? Como eu comentei lá no post, eu confesso que eu já tava assim, depois da decepção do episódio 7, eu falei assim, gente, não, cara, pra que vai ficar contando prequel de como é que conseguiu os planos da Estrela da Morte, né? Agora a minha curiosidade, então, né? Já que você tocou nesse assunto aí, eu já vou... Já vou lançar a primeira polêmica. Diga. No filme do Rogue One, eles explicam justamente isso, como é que eles conseguiram, né, os planos e tal lá para achar o ponto fraco da Estrela da Morte. E essa série serve para quê então, se eles já contaram essa história? Então, aí que tá. Para contar, na verdade, não é um spoiler, né? Mas é o argumento, é para contar o início da Aliança Rebelde, né? E por tabela, os planos de uma poderosa arma do Império, entendeu? A galera não sabia do que se tratava, entendeu? E o interessante dessa série é que você fica assim, ah não, lá vem a força, vem, né, não sei o que, cara. Jedi, Jedi, aparecer um Jedi. Alguém da família Star Walker, cara, não tem. Skywalker, Star Walker. Ups, né? Não, cara, realmente a parada é no muque, entendeu? É o velho climão de suspense, de conspiração, guerrilha e o Império, sabe, consolidado já, tranquilo, já metendo. Não gostou? Destrói toda a aldeia, entendeu? O Império tocando terror, né? Mas já consolidado, já tranquilo, entendeu? Eu agora só vou contar as moedinhas, né? E a insatisfação aumentando, né? E foi crescendo aquele clima de conspiração, né? E eu vou te falar, cara, não é que é interessante. Assim, tem um problema de ritmo? Tem. Então, um amigo meu, o Marcelo, ele falou assim, cara, não acontece nada. Não, calma. Então, não é que não acontece nada, entendeu? É um pouco mais lento, né? Então, você vai conhecendo alguns personagens que têm um comportamento vida dupla, né? Porque eles têm que aparentar uma coisa e na verdade estão fazendo outra, né? Você tem pessoas que meio que quase com uma célula terrorista, então elas só conhecem o básico, às vezes nem isso, né? Então é interessante como alguns personagens secundários você fica assim, são de tão diferentes perfis e eles funcionam, entendeu? Não todos, né? Claro. Mas muitos que você fica. Até os que são vilões, né? Que geralmente esses são os personagens que não funcionam, geralmente, tirando a raríssima exceção, né?
do penquisto da Darth Vader, Palpatine, talvez, né? Talvez. Mas a maioria são vilões meio. São vilões como a gente. Às vezes alguns são simplesmente são funcionários públicos, entendeu? E já tem outros que são apenas funcionários públicos que falam, cara, isso tá errado, isso não tá certo, entendeu? Então, o legal dessa série, ela tem um ritmo lento, mas ela tem uns tons de realismo, entre aspas, né? Que claramente eles são inspirados na parte do nazismo, na parte da cortina de ferro, de regimes totalitários, né? Então existe desconfiança, existe espionagem, existe denúncia, traições, entendeu? Tem todo esse clima de quase espionagem, né? Mas não deixa de ter a ação. Aí o meu amigo ainda achou, pelo menos teve alguma coisa nesse episódio, né? Que, poxa, já teve um roubo, já teve. Não vou dar muito spoiler, tá? Mas teve um roubo, teve um vacilo e uma fuga, entendeu? Eu vou deixar só isso aí, né? E, cara, assim, a série tem surpreendido, não acabou ainda, então é um review meio engraçado, porque a gente está falando alto do 10º episódio, mas, assim, a não ser que tenha tido algum desvio muito ruim, muito grande, cara, realmente surpreendeu, cara. Surpreendeu bastante, viu? Entendi. Mas e aí, assim, quando eu fiz o review do Obi-Wan, um ponto que foi muito interessante para mim, assim, que eu tava com muita curiosidade, é como é que eles iam lidar com o fato da gente já saber o que ia acontecer no final. Exato. Você já sabe como tem que terminar o negócio, você já sabe quem que tem que estar vivo. Então, assim, como é que se cria suspense e surpresa num cenário desse, né? E aí o Obi-Wan conseguiu com relativo sucesso, ao meu ver. E nesse caso aí, como é que foi? O Andor, você já sabe o que vai acontecer com ele, você já sabe até com algumas pessoas, mas você não sabe aquela situação do como esse clima, essa rebelião aconteceu, como esses heróis acabaram sendo formados, né? Não é um ou outro, são vários ou anti-heróis, né? Qual foi a reação do Império? Então, como acaba conseguindo ser mais interessante do que o fim, né? O que aconteceu. Então, a motivação dessa série ironicamente, eles conseguem, mesmo você sabendo o que vai acontecer com determinados personagens, isso não é importante, porque você acaba vendo o processo da formação da aliança, o processo de reação do Império, por que ele começou a ter uma mão cada vez mais dura, né? Como o Império foi ficando rico, como ele conseguia tanta gente, entendeu? É bem interessante, bem interessante. Eu tô gostando do processo, como eles estão montando o processo. Ainda que, volto a dizer, muita gente não vai gostar do ritmo, né? Um ritmo mais lento, não tem explosãozinha toda hora, tiro, não, é muito blá blá blá, é muita jogada de o que falar, com quem falar, por que falar, como se comportar, sabe? Tem alguns dramas até de tipo assim, a pessoa viver uma vida dupla, né? E sofrer as consequências disso. Então, com quem você se alia, né? Às vezes nem sempre é o melhor que você. Ou seja, já tem um pouquinho de política, né? Então, cara, a série realmente me surpreendeu. Não só a minha, mas é muita gente que tem olhando assim, cara, ainda tem um pequeno fôlego, sabe? Nesse universozinho. E eu acho que se eles conseguirem ter uma série que eu confesso que eu ainda não terminei de livro, é uma trilogia. Eu acho que é Aftermath do Star Wars. Ele mostra a perspectiva de quem estava servindo ao lado da Estrela da Morte, sabe?
Então, aí por que ele virou um Stormtrooper e tudo, e como é a reação dele quando o Aldebaran, acho que era Aldebaran? Não, é a primeira que explora, que a estreia da Morte era um planeta, e todo mundo ficou assim, caraca, velho, mas não precisava fazer, né, assim, esse exagero, né, aí você destruiu um planeta, né, matou todo mundo lá, né, pra quê e tal. Então, assim, tem essa perspectiva, eu acho que se a série conseguir pegar um pouquinho isso, e ela tem, ela aproveita alguns fatos históricos bem sutilmente, né? Ela tem metáforas também sobre como de fatos históricos, né? Então acho que ela enriqueceu um pouquinho. Então não é uma série boba, né? Também não é um Game of Thrones. Então, porque ela não pode ser muito violenta, né? Mas tem horas que ela surpreende. Tem horas que, cara, a fuga é excelente, cara. Excelente. Eu falei assim, pô, o roubo, ok. Mas a fuga foi, ó, palmas mesmo. E então, ter esses dois próximos episódios, né? O último foi agora, dia 11. Ou 11 foi agora, né? Na quarta-feira. E aí o próximo fecha a temporada na 12ª. E para terminar sobre o Andor, tem o seguinte: são só planejados só 24 episódios. Então a gente, você vê uma história que já tem, ainda que tenha algum, as pessoas reclamem de algum ritmo, né, um pouco mais lento, é uma história objetiva. Ela sabe onde é que ela tem que chegar, ela tem um tempo. E você sente a urgência. É engraçado que você sente essa urgência na contagem da história. Então, poxa, bacana, viu? Claro que existem easter eggs, algumas pessoas. Não, eu conheço essa pessoa e, né? Claro, mas não é uma coisa assim, é uma coisa mais orgânica, né? É interessante. Então é só torcer pra não pisar na bola aí, né? Nos 2 episódios finais e. É, parece que não é difícil, né? Então vamos ver. Mas eu falei, não, ó, já tem um selinho, acho que vale a pena estar na Disney Plus, né? Tá, quem gostou de Rogue One, acho que vai curtir muito essa série, sabe? Mas tem Legal, esse detalhe do ritmo, já logo tô avisando, né? E vem cá legal. aí, e falando em ritmo, e a lua cheia, e realmente convence? Tem terror? Como é que esse lobisomem na noite aí? Pois é, né? O Posto Quarta-feira aí foi o filme lá. É meio que não vou dizer que é um curta-metragem. Eu vi um termo engraçado, o pessoal fala, é um média-metragem Ok. da Marvel, que é um especial, né, de Halloween, que a Hum, Marvel lançou lá no Disney Plus. E eu achei bem legal, viu, cara? Me surpreendeu. Eu já tinha um tempo, né, que eu tava uhum, para assistir. Acabou que eu assisti depois do Halloween, mas valeu a pena não ter deixado ele passar, né? Porque a uhum, gente sabe, assim, né? Desde que a Marvel lançou o MCU, né? Lá já em 2008, né? Longínquo, com o primeiro Homem de Ferro, ela criou é, um, um- é como se fosse assim um gênero mesmo que já existia, lógico, mas agora é uma máquina de imprimir dinheiro, né? Esse negócio de uhum. filme de super-herói. É. E a Marvel virou um sinônimo dessa indústria, né? Depois Uhum, com tudo que ela conseguiu aí com esses filmes do MCU. Só que muita gente critica, alguns cineastas e tudo, né? Isso gera alguma polêmica, que às vezes não considera esses filmes nem assim, sétima arte, né? Cinema. Considera, é, como é que eu vou dizer, uma forma alternativa de entretenimento, né? Como se fosse assim, é pipocão mesmo e não tem muito a oferecer e tal. E realmente assim, a gente vê que a fórmula, né, da Marvel, que é esse negócio da humor com ação, no meio de muita explosão e efeito especial, essa fórmula tem dado uma cansada, né? sim. E algumas tentativas, né, que eles fizeram às vezes de trazer algumas coisas diferenciadas, acaba que você ainda vê ali uma mão forte, né? Talvez do Kevin Feige, que é o homem forte aí
da Marvel, que está por trás de todos os filmes, puxando ainda para esse negócio, essa formuleta aí. E aí, para minha surpresa, né, esse filme ele foge um pouco disso. Né, ele foge dessa fórmula cansada da Marvel. E é aí que eu acho que está, né, o maior atrativo desse filme. Né? Então a trama é uma trama simples. Né? Ela conta a história. Ela, lógico, tem a parte obrigatória que relaciona ela com o MCU, mas é uma coisa assim, bem singela. E a partir daí o filme segue vida própria, sabe? Uhum. Então, é como se fosse uma realidade que existe no submundo, digamos assim, né? Mas o filme em si, ele mostra lá, é como se tivesse uma sociedade de caçadores de monstros, né? De pessoas que caçam monstros, e o líder desse grupo morre, e aí eles precisam decidir quem que vai herdar, quem que vai ser o novo líder, e que vai herdar uma relíquia lá, né, que chama Bloodstone, que é uma pedra, né, de vermelha lá, tipo uma pedra de sangue, né, uma tradução livre, digamos assim, que tem poderes mágicos e que ajudam, né, nessa caçada dos monstros. E aí vai rolar, durante o velório do cara, vai rolar um teste lá, que esses caçadores de monstros vão se reunir, e eles vão ter que disputar entre si, é lógico, e também alguns desafios lá para poder decidir quem vai herdar essa pedra e Uma quem vai gincana. liderar, né? Quase isso, né? Quase isso. E aí tem uma questão aí, porque a filha desse cara que era o líder, ela se afastou do pai, mas ela volta para tentar requerer o que de fato deveria, na verdade, ser dela, mas como ela se afastou, eles lançaram esse negócio dessa disputa aí, porque é ela que deveria ser herdeira, né? Então tem essa dinâmica aí e tal. E aí o filme em si é curto, como eu falei, né? Tem cerca de 1 hora só de duração, mas vale muito a pena porque ele tem uma questão visual diferenciada, ele é filmado, né, em preto e branco, então usa outras técnicas aí de filmagens, bem legal, dá um ar assim, porque ele se passa numa época diferente mesmo, né? Então ele dá um ar assim mais clássico, digamos, né? E que o que é que acontece? Você não pode apostar tanto, né? Para mim, o grande trunfo desse filme é que ele não exagera no uso de efeitos especiais, que é uma coisa que a gente tem visto demais nos filmes da Marvel, né? Infelizmente, Sim. assim, até assim, momentos que deveriam ser cruciais, às vezes, e que faz diferença se você vê um ator fisicamente fazendo aquilo ali, eles estão usando tudo efeito especial agora, né? Então, por exemplo, é só você ver a questão do Homem de Ferro. Nos primeiros, primeiro, segundo filme, você ainda via o cara com a armadura. Eles fizeram uma armadura mesmo física, um negócio. Depois era só efeito digital. Então, você batia o olho e você via que não era uma pessoa, você via, né, e as lutas e tal, tudo efeito digital. Então, às vezes até assim, né, a roupa, o cara daqui a pouco não vai precisar nem fazer um uniforme, assim, uma fantasia, digamos assim, né, o super-herói, ele vai tudo ser digital, vai virar o Lanterna Verde lá. Então é problemático isso, a Marvel tem exagerado, e esse filme não, ele só usa naquelas coisas que não tem jeito, aquela que você fala assim, não, isso aí tudo bem, tem que ser digital, não tem jeito, mas no resto, não, ele é lógico que a escala é bem limitada do filme, é um filme assim, com cara de filme mais alternativo, né? De baixo orçamento e tal, mas ele usa cenário, usa figurinos, essas coisas, e efeitos práticos mesmo, né? As lutas, usa a questão de coreografia e tudo, então isso eu achei bem legal. Isso é uma coisa que tem feito muita falta nos filmes da Marvel. E para completar, você tem um bom elenco, né? Você tem aquele Gabriel Garcia, né? Que é na verdade, Gael Garcia Bernal. Gael Garcia Bernal, que faz o papel do lobisomem, né? Ele é um cara muito talentoso, apesar da performance dele ser simples assim, não tem nada, mas ele é carregado de sutilezas, ele é um cara muito talentoso. E aí você tem também a Laura Donnelly, né, que faz o papel da filha lá
desse cara que era o líder. Ela também se destaca, ela está muito bem no papel e ela quebra um pouco esse molde da representação feminina no MCU, que é muito preconceituosa ainda, né? Ainda tem muito que evoluir nisso aí. E ela quebra um pouco disso, sabe? É uma protagonista feminina que quebra um pouco desses preconceitos. E destaque também para Harriet Sansom Harris, que faz o papel da madrasta dela, e ela tá assim alucinada nesse filme, tá muito legal. É uma performance bem impactante, digamos assim, né? Ela se entrega totalmente ao papel com muito carisma. Então tem um elenco bacana, e o filme com essa cara, né, de produção B, digamos assim, só que tudo feito bem, acaba que o terror também é bem restrito, não tem assim aquela coisa, né, muita violência e tal, até por conta também das limitações da plataforma, a gente sabe que a Disney não vai botar, ainda mais assim com um selo Marvel por trás, né? Aí. Mas não dá. Mas tem uns toques ali, tem umas coisas que lembram filmes clássicos de terror, de lobisomem, tem umas pitadas ali e talvez até também pelo tempo limitado, né, da película não dava para aprofundar demais. Mas ele tem uma personalidade própria, é isso que eu acho que é importante. Às vezes é o que falta, né, nos filmes da Marvel, porque os filmes da Marvel ele parece assim, você está vendo aqui um episódio do MCU, você não está vendo um filme próprio. Não é uma coisa que tem uma característica, tudo tem que obedecer, tem que manter, tem que, sendo que a gente já conversou sobre isso várias vezes, né? Uma coesão que não faz sentido. Então, por que você se esforçar tanto para manter um negócio que não faz muito sentido? Então, esse não, ele tem uma característica, uma personalidade própria, que eu acho que é o que tem faltado, né, nos filmes da Marvel. Então, isso é uma amostra muito positiva que eu acho, né, que a Marvel tem alternativas além da mesmice dela, que é essa coisa que eu falei, né, da ação com humor e efeito especial. Não, gente, dá para fugir disso aí, dá para experimentar com outras coisas, né, e vamos ver, assim, a gente tem agora aí que estreou Wakanda Forever, né, até um filme aí que a gente vai ver e tal, vamos trazer a crítica, e aí vamos ver como é que vai ser. Tomara que eles também tenham tomado algum passo para fugir, né, um pouco aí dessa mesmice Marvel e tal, vamos ver. Mas esse aí, muito recomendado para quem gosta um pouco mais dessa pegada aí de terror, mas nada muito pesado, então é tranquilo. Mesmo que né, você, por exemplo, não gosta muito, mas esse aí é tranquilão, esse aí você poderia assistir de boa. Então, e vale também para ver esse lado da Marvel, que eu acho que, por exemplo, talvez eles podiam aproveitar, né? Tá vindo aí o Blade, né, com o Mahershala Ali lá, o cara extremamente talentoso, talvez eles pudessem partir para uma pegada dessa, mais alternativa e tal, uma parada mais sombria, quem sabe? Vamos torcer, né? É tipo uma outra pegada, né? Uma outra pegada. Isso. Poderia ser até de repente um selo, né? Selo diferente. Vai saber, né? De repente você evolui, né? Um selo mais sapatinho verde, né? Vamos Vai ver. saber. Legal, legal. Pois é, e na sexta-feira a gente chegou em Argentina, 1985, né? É um filme que eu confesso que eu estava um pouco relutante, porque, poxa, né, depois do Nada de Novo do Front, pô, vamos bater numa coisa mais pesada ainda, né? Mas aí que tá, né? Primeiro, Ricardo Darín, né? Ricardo Darín, mais um Esse filme aí tá em argentino. todos, né? Tá em todos. A filme argentino, o Ricardo Darín é a mesma coisa, né? Mas, mas não, ele engraçado, o diretor... Ele é que nem o Lima Duarte nas novelas da Globo. Sempre tem que Isso, rolar. exatamente. Ele tá assim, não, é obrigatório, né? Eu acho que sai o edital lá, tem que ter o Ricardo Darín, né? É Mas tipo o Neymar na seleção, infelizmente. isso, pois é, a gente. Até que essa a gente tá um pouco menos dependente, né? Mas sim, é isso mesmo, não, ele tem que estar lá, senão ai, né?
primeiro ele chora. Mas o Darín não. O Darín, ele merece. Mas é um cara muito talentoso, eu gosto muito É dele. um show. É um show. Ele é muito bom. E, cara, mais uma vez ele consegue mostrar como o cinema argentino ele tem um estilo, ele mesmo ele com problemas, dá pra ver que algumas opções técnicas, né, são um pouco mais simples, mas eles compensam na engenharia de produção, eles conseguiram reproduzir muitos itens, sabe? Você sente a atmosfera, a gente que viveu nos anos 80, eita, olha, ó. Então você lembra de algumas coisas que, claro, né, a gente era diferente e tal, mas você reconhece algumas coisas, tirando o aparelho de som que não era tão bom como aparece no filme, tá? A qualidade de som não era tão boa assim, mas a iluminação, o jeito, as pessoas, os carros, né? Então muita coisa ali, o pessoal realmente fala, cara, é igualzinho como era, né? E do que se trata o filme? O filme ele fala de houve a chamada Guerra Suja, né, na Argentina, onde a junta militar, né, com mão de ferro, né, reprimiu as guerrilhas, né, e do período de 76 até o final do regime militar na Argentina em 83. Parte também do desastre que foi a Guerra das Malvinas, né? E como resposta, a sociedade argentina exigiu o julgamento das pessoas responsáveis, né? Porque a gente está falando de milhares de vidas que foram afetadas por estrupos. Infelizmente vai ter que usar um pouco alguns termos mais pesados, mas o assunto é estrupos, sequestros, desaparecimentos, né, ameaças, tortura, né, exílio, né? Então todas essas atividades elas ocorreram de uma forma bem impressionante, né? Em resposta à guerrilha que também usava o terrorismo, mas só que a máquina que se montou saiu de controle, né? Como os historiadores falam, né? E a sociedade argentina exigia um julgamento dessas pessoas. E dessa possibilidade que ninguém acreditava no início, né? A jovem democracia argentina conseguiu uma oportunidade. E que por uma quase coragem barra sorte, né, de escolher alguns juízes, eles falaram, não, a gente vai querer eleger essas pessoas chaves para representar pelo menos um mínimo de justiça, né? E esse processo caiu como uma bomba justamente num procurador, né? E ele tinha um prazo ridiculamente pequeno, se eu não estou errado, eram 4 meses para fazer esse julgamento que é inédito, né? É inédito na história. Algo só semelhante foi o dos nazistas, né? No final da Segunda Guerra Mundial. Então, esse procurador ele falou, bom, é o meu trabalho, não tem como eu fugir, né? Então eu vou atrás das melhores pessoas do direito argentino. E elas foram fugindo porque ou parte porque elas temiam as consequências para os familiares, né? Parte porque elas não acreditavam que seria uma armadilha, uma farsa, né? O próprio Straceira estava nessa dúvida, né? E se eu estou sendo usado para uma armadilha, né? Para eu não conseguir esse processo, né? A contento. Nossa, e aí o filme começa desse argumento e começa a mostrar com humor, né? Também, porque o cinema argentino ele tem essa magia, né? De fazer uma experiência agridoce, né? Ou seja, ele fala de uma coisa difícil, às vezes com humor, com ironia, né? Naquele sentimento bem portenho, né? Mas assim, sempre com respeito, né?
E eu acho que esse filme também, ele consegue não só respeitar o argentino, ou seja, não é um filme para exportação, onde o cara vai explicar, mas sim um resgate, né, porque a gente está falando de episódios que já tem mais de 50 anos, né? Então, muitas pessoas já se foram, já esqueceram, né? Então, é um episódio fascinante de como um cara acabou tendo que juntar provas para levar toda a junta, as pessoas chaves, né, para o julgamento. E desse processo acabou gerando um livro, né, que se chama Nunca Mais, né? E que acabou auxiliando um outro projeto que estava rodando de forma clandestina, que era a documentação do que ocorreu no porão do regime militar brasileiro, né, que deu origem ao livro Brasil Nunca Mais, né? Então, eu acho que é um filme que fala sobre coisas pesadas, mas eu acho que com acessibilidade, a forma como ele conta, as dúvidas, o processo, entendeu? Eu acho que é bem interessante. Tem a parte da leitura da peça de acusação, é muito bonita, né? Mas eu acho que a parte mais emocionante é uma ligação entre um filho e a mãe, né? Então, eu acho que ele é um filme que também fala sobre divisão, né? É um país dividido, né? E é o que a gente vive aqui e lá, né? E como assim, uma crise econômica não vale os valores democráticos, não deveria, né? Ainda que a gente esteja tateando sempre, né? Ainda mais na América Latina, né? A gente fica tateando. E tá lá disponível na Amazon Prime, né? É candidato claro pro Oscar, né? Vai concorrer aí, com certeza. E vale a pena conferir mesmo sendo um tema sensível, polêmico, mas eu acho que vale a pena, né? Curti demais. Legal. Muito bem. E então vamos partir agora para a sobremesa, momento que a gente dá alguma dica, de alguma forma, né? Isso aí. E, Michael, diga lá, qual é a tua dica dessa semana? Vamos lá. Mais uma vez eu vou tentar fazer um resumão aqui sobre novidades aí de coisas que estão sendo lançadas ou anunciadas, né? Para tentar até, porque essas coisas geralmente elas vão guiar também as decisões de compra, né? De muitas pessoas. Então, como eu acompanho, estou sempre ligado aí nos canais de hardware. Agora eu vou falar das placas de vídeo de novo, porque a gente teve mais uma movimentação aí no tabuleiro de xadrez, né? Das placas de vídeo. Porque estão sendo lançados modelos novos, né? Cada 2 anos a gente entra nesse ciclo aí. A NVIDIA começou lá com a 4090, que é a top de linha dela, aquela placa dos boleiros e tal, galera que tem muita grana. Pois é. E aí foi seguido, a AMD anunciou as placas dela, ela anunciou 2 modelos de placa, né? Que é a 7900 XTX e a 7900 XT, e a NVIDIA lançou aí essa semana, acho que se eu não me engano foi ontem, a 4080, né, que é a placa um pouco mais acessível. E aí eu vou falar um pouco disso aí, e também considerando que a gente está se aproximando aí da Black Friday, né, teoricamente semana que vem, já vamos ter aí essa Black Friday, então para ver se, talvez, será que é a hora de comprar, será que não é, melhor esperar, né? Então, vamos lá. Então, primeiro vamos falar do anúncio da AMD, né? Que ela anunciou aí no dia 3 agora de novembro. Fez lá uma videoconferência lá para anunciar. Então, ela anunciou essas 2 placas que eu falei, a 7900 XTX e a 7900 XT, que são as novas placas topo de linha aí, né? Dessa série 7000, que ela é a linha que vem suceder a última, né, que era RDNA2, agora é RDNA3. Então, o que essas placas prometem, né? Então, dessa vez, diferentemente, a AMD não vai concorrer direto com o topo de linha da NVIDIA,
né? Eles perceberam que não iam dar conta de chegar lá e não queriam abrir mão, porque a Nvidia, ela rasgou todos os manuais, digamos assim, né? As boas práticas e falou assim, não, eu vou colocar uma placa aí com um chip gigantesco, que vai custar um rio de dinheiro e que vai gastar uma tonelada de energia, né? Tanto que a gente está numa mega polêmica aí que está derretendo o cabo, né? Essas 4090 aí da Nvidia, tá dando mó problema isso aí. Então a AMD ela não quis ir para esse lado, né? Ela falou assim, não, eu vou continuar priorizando essa questão da eficiência energética e tentar entregar um produto que seja eficiente e que entregue muito desempenho custando pouco. Então ela na verdade ela está aí pensando em concorrer. Essas placas elas vão bater de frente com a 4080, né? Eu vou falar em termos de preço aqui em dólar, porque algumas placas dessas não lançaram, mas aí basta você tentar fazer uma conversão. É mais para a gente ter uma ideia aqui das diferenças percentuais dos preços, né? Para você ver a questão de custo-benefício de cada placa. Porque você vê a 4090, ela custa $1.600, o modelo mais barato dela, né? Lá fora. Nossa. $1.600. Então isso aqui ela chegou no Brasil por volta de R$15 mil, mais ou menos, né? A 4090. A 4080, que é um modelo um pouquinho mais fraco, ela custa $1.200, que é a série 80, né, dessa linha 4000 agora da GeForce. Só que o que acontece com a 4080? Pelos reviews da galera, né, quem viu lá o Hard Unbox, Gamer Nexus e tal, eles falaram o seguinte, o que acontece? A redução de desempenho dela não está valendo a pena a redução no valor. Porque se você pegar a 3080 da geração passada, por exemplo, né? Ela era 15% mais lenta, digamos assim, por volta, no máximo 20, 15% mais lenta do que a 3090, só que ela custava a metade do preço, menos da metade do preço. Né? Então você falava assim, poxa, o que vale a pena? É lógico que é a 3080 em termos de custo-benefício. Só que a 4080, ela diminuiu aí 30% no valor, mais ou menos, e o desempenho caiu 30%, entendeu? Então, assim, não está mais nessa relação, assim, que está valendo muito a pena, entendeu? Assim, porque você fala assim, não, e ela está muito cara para o que ela oferece, nesse sentido. Por quê? Porque essa placa 7900 XTX, que veio diretamente para concorrer com ela, vai custar $1.000, ou seja, $200 a menos, e promete ser mais rápida que ela, do que a 4080. Eita! No mínimo aí uns 20, 30%, isso em rasterização básica, porque a gente tem que destacar que a AMD ainda não conseguiu desenvolver o Ray Tracing dela a ponto de desafiar a NVIDIA, né? Então, assim, elas ainda vão continuar sendo mais rápidas no Ray Tracing e tal, e também tem a questão do DLSS, agora a versão 3 que lançou e tal, até com essa parada de geração de frames e não sei o que, mas a AMD, ela vai vir forte na rasterização padrão, ou seja, se você não se importa com o Ray Tracing, você se importa mais com o dinheiro que está no seu bolso, né, para ter o máximo de desempenho possível no que você está pagando, essas duas placas, tanto a 7900 XTX quanto a 7900 XT, elas vão ganhar da 4080, pelo que está na especificação delas. Uma vai custar $1.000, a outra vai custar $900. Então, você vê aí que a AMD vai vir forte para competir com essa linha, o segundo nível aí da NVIDIA. A 4090 ainda é aquela coisa, tem público para isso, a galera que tem rios de dinheiro para gastar, e o cara que é o melhor, ele vai pagar lá os $1.600 e vai ter o melhor, porque realmente ela é imbatível. Ela é uma parada assim surreal. Ela, para você valer a pena, você tem que ter um monitor 4K, entendeu? De 240 Hz, porque senão não compra essa placa. Então, assim, é uma parada surreal, mas a gente está falando aqui da galera que pensa mais antes de gastar o dinheiro. Então, as placas da AMD prometem ser mais racionais, sem falar que elas ainda estão na faixa aí dos 300 e poucos watts, 330 watts, a 4090, ela chega, o mínimo dela
por volta de uns 450 watts no modelo padrão, chegando a 600 nos modelos mais tops, né? Sendo que até isso, né? Os modelos tops têm a mesma performance praticamente, muda 2%. A Nvidia capou o negócio de overclock agora, então não faz sentido você, entendeu? É uma coisa assim, tá muito estranha. Aí a Nvidia também cancelou a 40, porque essa 4080 que foi lançada é de 16 GB. Ela tinha anunciado aquele modelo 4080 12 GB, que na verdade não era uma 4080 porque reduzia lá o número de processadores dela, né? Sim, era Então, na capado, né? verdade, era uma 4070 que eles estavam querendo Uhum, vender por $900. Só que isso uhum. pegou mal demais e eles cancelaram ela. Então, a Nvidia porque é aquela coisa, acho que eu já falei disso também, eles ainda querem vender o estoque antigo da série 3000. Então, eles não podem botar uma 4080 custando $800, $700, que é o que ela deveria custar, como foi na geração passada, a 3080 custava $700. Porque se eles fizerem isso, eles não vão conseguir vender as 3090 Ti, as 3090, as 3080 Ti, entendeu? Que eles ainda têm, tem muito no estoque, né? É. Então eles precisam jogar essas placas com preço muito alto, né? Para só aquela galera mesmo empolgada comprar, para ainda continuar vendendo estoque antigo, né? Então, já que eu falei nisso, como é que fica as placas de gerações anteriores, né? Elas acabam sendo agora, porque as placas da AMD que ela anunciou só vão lançar em dezembro. Uhum. Então, antes de comprar qualquer placa da nova geração, a não ser que você seja um desse cara, eu quero melhor, então compra 4090, paga R$ 15.000 e seja feliz. Agora, se você quer tomar uma decisão mais racional, espera a AMD lançar essas duas placas em dezembro, aí você toma a decisão se vale essas, se não, se eu vou para 4080 ou se eu vou para a geração. Agora, se eu não quero gastar, porque essas placas também vão vir nessa faixa de 8, R$ 9.000. Uhum. Se você quer gastar menos, então o melhor mesmo é ir para a geração anterior. Uhum. Você vai achar placas muito boas, então você acha 3080 nessa faixa aí de 4, R$ 5.000. Então, são placas excelentes para você jogar tudo que tem hoje em dia na qualidade muito boa, né? Aí, se você quiser gastar um pouquinho mais, você pode pegar uma 3080 Ti ou quem sabe até uma 3090, que está bem mais barata do que estava antes. Então, as placas das gerações anteriores acabam sendo a melhor opção. Então, essa é a dica para Black Friday. Provavelmente, eles vão aproveitar a Black Friday agora para tentar É. queimar o estoque dessas placas que ainda tem. Aqui Uhum. no Brasil, essas placas da 3080 para cima, parece que o estoque a galera já não quis renovar muito. Então, assim, Uhum. talvez não tenha já muito, mas o que tiver eles vão querer queimar. Principalmente É. das 3080 Ti para cima. Então eles vão querer queimar. Então agora é a hora. Se você quer comprar uma placa boa e barata, que vai te segurar por muitos anos, agora é a hora. E investir numa dessas aí da geração anterior, né? É. Aí quem quer gastar menos também devem ter boas promoções aí. Apesar de que essas a 60, né? Esse nível, né, da 70 e 60 da Nvidia vai demorar ainda para lançar. Deve ser no meio do ano que vem, lá para fevereiro, março. Então, É. pode Real- real- falar. realmente eu acho que tá, até pela própria instabilidade das criptomoedas, né, também influenciou, né, é um pouco. Isso. E se você, por exemplo, não quer pegar também uma nova, cara, no Mercado Livre tá cheio de placa usada muito barato. É, Por isso é causa dos verdade. mineradores. Se você não se importa de pegar uma placa também que foi usada para mineração, porque é difícil você saber, a não É, ser que o cara seja honesto e fale lá. Ela é fácil de você identificar assim pelo preço, né? Acaba que elas comandam o preço, as que estiverem mais baratas, com certeza que são mineração. é. Então, mas tem essa alternativa do mercado de usado, quem quer, ou quem quer pegar uma nova, né, que para não pegar a placa que foi minerada. Então fica de olho na Black Friday, que vai rolar com certeza promoção dessas placas da geração 3000 e as da AMD que estão assim, despencaram o preço. A 6900 XT tá muito mais barata do que ela lançou, muito É, mais barata. Então é uma é placa também impressionante. top da AMD que você vai conseguir por quase metade do que ela custava antes. Então tá valendo a pena pegar uma placa dessa da geração anterior, Ah, os né? drivers melhoraram bastante, não foi? É, o Demais, pessoal demais falou, da AMD. Inclusive, né, eu tenho uma 3080 Ti, mas estou balançado com essas placas aí da AMD, porque a Nvidia ela chutou balde, né? A não ser que ela corte muito preço,
dessa 4080 e do que for lançar depois, cara, aí é capaz de eu ir pra AMD agora, porque vou te falar. Eita, vai mudar o time? Mudar o time, sair do verde pro vermelho. Tá, Vermelho. poxa! E com Mas, essa bomba, eu jogo aí pra sua dica. Mas não, a dica é, pô, a gente já estamos chegando no final do ano, né? Sobrevivemos às eleições, né? Agora, né, vamos para a Copa. E, poxa, final de ano, né? Aquele clima, poxa, né? De organizar a casa, né? E, pô, nada melhor do que, pô, aproveita essa folguinha, né? Algumas pessoas vão tirar férias, né? Poxa, aproveitar os jogos da seleção para, né, aproveitar para fazer outras atividades, de repente vale a pena doar, né? Então, poxa, doe livros, né, uns objetos, alguma coisa, ou até atenção nesse final de ano, né? Eu aproveitei já para, porque é aquela coisa, né? Como eu já tinha comentado em outro episódio, lá na casa da minha mãe tinha uma biblioteca gigantesca, né? E aí um dia a gente viajou, a gente ficou fora do país, a gente voltou e alguns livros tinham sumido, né? E aí, enfim. E aí, só que a mãe parou para pensar, cara, qual é a probabilidade de eu ler esses livros de novo, né? E ela decidiu doar tudo, né? Uhum. Tem gente que vende para sebo e tudo, mas, poxa, né? O livro tá tão difícil, né? De ser acessível, né? Então, tem várias iniciativas, tem ONGs, né? Que estão pegando, né? A mesma coisa vale para roupas, né? Poxa, de repente, poxa, né? Essa roupa aqui eu já não uso muito, a gente, né? Tá chegando aqui agora no Centro-Oeste, a gente vai começar a pegar umas épocas de frio, já tá pegando chuvas, né, e tudo, né? Então, às vezes, de repente, você não vai usar mais aquela roupa, né? Você quer dar uma renovada, né? Ou simplesmente reorganizar as coisas, né? Poxa, de repente vale a pena doar, né? Ou até itens que você não precisa. Tem também, poxa, quem não tem muito para doar, mas, poxa, queria dar atenção também, tem vários trabalhos voluntários, né? E aqui no DF, por exemplo, tem uma organização que eu não conhecia e foi a que eu doei boa parte dos meus livros, né? ONG Livros e Doações, né? Que eles atuam lá no Riacho Fundo 2, né? Eles pegam livros, calçados, brinquedos, alimentos não perecíveis, né? E, poxa, tem um contato, né? Que é 61, né? Brasília, 983-737244. Tem um telefone que a gente vai deixar no post, né? Também vale a pena entrar em contato, eles são muito legais, curti muito, falei com eles e tudo, e eu já, uma amiga minha conhecia a recomendação por outros grupos, né? Também tem poxa, eu quero mais opções, tem também aquele site, né, www.paraquemdoar.com.br, aí tem doações de alimento, dinheiro, né, e dá para ver por região, então você pode ver várias, né, tem um clássico, né, tem as das igrejas, né, sempre tem os projetos também rolando, né, e nessa época tem as cartinhas de Natal, né, então também vale a pena, né, quem tiver motivado. É um projeto bem bacana dos Correios, né? Sim, eu já tem muitos anos aí. Já peguei umas cartinhas engraçadas, mas assim, mas nada absurdo, sabe? Coisas, sabe? Muitas vezes eles queriam uma cesta básica. O mais legal que eu peguei, a cartinha mais que eu fiquei assim, pô, não, com certeza, foi de um violão, que ele queria um violão e tudo. Aí eu falei, poxa, ele tinha um violão encostado. Eu falei, não, pô. Aí o pessoal do Correio fez o negocinho, ficou muito bacana, né? Então, legal. é bem bacaninha. Então, essa época do ano, de repente, né? A gente tá chegando aí perto do 13º, tem o Black Friday e tudo, mas de repente, né? Vale a pena até como uma fase para repensar, né? Algumas coisas que a gente faz na vida, né? Às vezes a gente ajuda uma coisinha que tá sobrando aí, tá pegando poeira, né? E né? Por que não, né? Então, muito bem. Mexido social também. Olha aí, mexido social, exatamente. E nesse clima, vamos para os petiscos, né? Onde a gente vai falar do que tá chegando por aí.
Michael, e aí? O que você anda aprontando aí? Então, como eu falei antes, né? A gente tem que falar que vai pintar aí o Pantera Negra, o Wakanda para sempre, Sim, né? O sim, Wakanda Forever, sim, que sim. estreou aí e a gente com certeza vai falar dele. Vamos assistir aí no cinema para ver de qual é. Parece que tá meio dividida aí a galera. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. A grande dúvida é o que que eles vão fazer, né, com, infelizmente, a morte prematura do Chadwick Boseman, né? Sim, sim. Isso foi Que um. uma pena, um choque muito grande aí. Uhum. Partiu muito cedo. Aí ver como que eles vão substituir o vácuo, né? Que não é um vazio. Ele deixou um vácuo, né? É. Nesse filme do Pantera Negra. Vamos ver. Aí também tem um que eu estou muito curioso para ver, aí trocadilhos à parte, que é o Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro. É a sua Porque, especialidade. pois é, eu gosto muito do Guilherme Del Toro, né? Ele tem uma mente meio perturbada, é uma pena, assim, uma grande pena que eu acho é o fato dele não ter dirigido lá o filme do Hobbit. Eu acho que teria sido bem legal, né? Se ele tivesse dirigido, ele teria trazido outra pegada. Mas, enfim, eu sou fã do trabalho dele, eu acho ele bem legal. Vamos ver, eu tô curioso com esse minissérie aí do Netflix, que na verdade são 8 episódios separados, né? Uhum. Que são histórias curadas por ele, escolhidas por ele e tal. Vamos ver, tô curioso realmente. E aí eu sigo nas minhas novelinhas, aí um episódio por semana, tá nessa fase, né, do Shantaran lá, do Apple TV Plus, o Periféricos do Amazon Prime, esse aí tá bem legal, tô curtindo esse Periféricos. E o The Crown, que tem lá a quinta temporada toda, tô assistindo aí aos poucos, a quinta Uhum. temporada lá da Coroa, que não me interessa se ela é coroa, mas assim, tá muito legal. O pessoal falou que essa temporada é a mais polêmica, né? Que é a Ratinho. É, É pois a. é, pois é. E não é a última, vamos ver como é que eles vão segurar aí pra última, né? Boa pergunta. Boa Vamos ver. pergunta. Boa pergunta. E já tem coroa falando que vai processar. Eita. Tem umas treta dessa, tem umas treta dessa. Pois é, eu vou para os meus petiscos mais light, né? Agora, por favor, né? Que é o Lower Decks, né? Que, nossa, curti demais. Eu vou pro Dropout também, né? Que tem uma curiosidade. Meu Deus do céu, a Jennifer Lawrence, ela estava cotada e o pessoal falou, não, cara, não faz. Porque quem pegou é muito bom. Aí o pessoal, pô, será e tal. Ela foi olha que louco, né? Ela foi na produção, ela viu, ela falou, não, realmente, não vou fazer. Então, caramba, né? Então tá, né? Depois dessa declaração, achei bem legal, bem bacana da parte Olha dela, aí. né? E tem uma nova série que todo mundo tá falando, o Bear. Bear, né? Que é o urso, né? Fala sobre a rotina de um chefe de alta gastronomia que decide fazer uma coisa totalmente diferente, né? Então é uma série que fala sobre trabalho, alto desempenho, mas frustrações, resiliência, né? Então o pessoal tá falando muito bem. Eu vou tentar lá, tá lá no Star Plus aí, vamos ver. E tem um Si, que é aquela coisa, mas é novelinha, né? Eu assisti uns 2 episódios na semana passada. Ok, né? Não é ruim, mas também, poxa, né? Assim, frente à primeira, tô vendo a perda de gás, mas vamos ver. Vamos ver como é que vai. É isso aí. Mas ao contrário da perda de gás, né? A gente agradece mais uma vez, Michael, brigadão. Ué, As dicas também do pessoal, né? Que o pessoal vai dando uma outra dica. A gente está lá no YouTube, a gente está no Spotify, estamos no Pocket Cast, né? Em vários outros agregadores aí, a gente vai tentando melhorar. A gente também vai tentando ver os comentários, né? E quem tiver alguma dúvida, uma sugestão, né? Pode tentar entrar em contato com a gente. Às vezes demora um pouquinho, mas a gente responde. É só, é só a gente ver, é só a gente conseguir ver, né? E é isso, né? Temos mais um novo episódio aí, né, Michael?
Temos aí, muito obrigado, mais um aí. E Valeu. vamos pra Copa, né? Vamos pra Copa, vamos comer essa Copa. Quem sabe Expectativas. agora. Então tá, Michael. Valeuzão e até mais. Até mais. Falou!